Índice de transparência dos estados brasileiros. Significa o quê? Que dá para enxergar através dele? Claro que não, né? Esse aqui é o Índice de Transparência e Governança Pública do ano de 2022. É o quanto transparente o governo estadual é. Bem simples, né? No Brasil, o melhor índice de todos são os estados com 90, que no caso vão ser apenas 2, infelizmente, já poderia ser mais. O estado de Minas Gerais, formato do estado parece a cabeça. Eu sempre achei isso. Tá vendo? Tem tipo um narigão aqui. E o Espírito Santo, que também é 90, porém tem o Paraná bem próximo aqui com 89. Esse índice vai de 0 a 100, como vocês já devem ter percebido. Depois do Paraná, você vai ter Rondônia com 85, sendo o melhor do norte. E depois Goiás com 83, sendo o melhor do centro-oeste. O pior estado do Brasil nesse quesito foi o Acre, com apenas 26 pontos. É bem pouco, se você for comparar com o restante, que é até da média dos estados, né? O mais comum aqui é ser pelo menos ali entre 50 e 70. O estado tá com 26. Porém, o Pará não fica muito para trás, né? Fica com 30, é ruim também. E Sergipe com 36. São os 3 piores do Brasil. Esse mapa ele foi feito pelo Brasil em Mapas e a fonte é a Transparência Internacional Brasil. Se você não entendeu muito bem o que significa o governo ser transparente, é isso aqui, ó. O índice avalia as políticas, legislações, ações e práticas governamentais de indicadores como transparência, dados abertos, transformação digital, integridade e combate à corrupção nos governos dos entes federativos. Países onde escapar da prisão não é crime. Isso é bizarro. Como assim? Significa então se o cara fugir da prisão, ele pode ficar livre? Logicamente que não. Significa que o ato de fugir da cadeia não é um crime por si só. Ele vai voltar a ser preso para cumprir a pena dele, que ele fugiu, mas não vai ter um aumento por conta disso. Eu acho que deveria ter aumento, né? Em minha opinião, fica aí. Porque senão não há motivo do cara não fugir. Ele vai tentar fugir de qualquer jeito. Quais são esses países? Suíça, Áustria, Alemanha, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suécia e Islândia. Isso aqui na Europa. Provavelmente tem outros países do mundo onde fugir da cadeia não é um crime tipificado. Inclusive no Brasil eu não sei se é tipificado fugir da cadeia ser um crime. Quem for advogado ou estudar direito aí, deixa nos comentários, por favor. O mais interessante aqui é você conseguir ver um padrão, né? Basicamente os países germânicos aqui, com exceção de metade da Bélgica, né? Que é mais relacionado à França, e os países nórdicos aqui, com exceção da Noruega e da Finlândia. Bem interessante. Taxa de juros necessária para cada país justificar o risco. O que isso significa? É quantos por cento a mais de taxa de juros o país deveria ter em relação aos Estados Unidos para justificar o risco de investir no país. Por exemplo, aqui no caso do Brasil, em janeiro de 2023, você sabia que desde 1836, 101% das pessoas não se inscrevem no canal? É isso mesmo, olha que absurdo. Então, se você quiser ter paz na sua vida, se inscreva no canal aí e pode continuar com o vídeo. Só se você se inscrever no canal, senão não pode continuar, proibido. Essa taxa era 2,62%, ou seja, deveria ser 2,5% mais ou menos a mais do que a taxa americana para poder justificar o investimento no Brasil. Inclusive, o Brasil é um dos menores aqui, quanto menor, melhor, da América Latina. O Peru também vai ter um número bem semelhante, Paraguai também, Guatemala e o Panamá, números bem parecidos com o Brasil. Porém, tem alguns que são melhores, precisa de menos taxa ainda. No caso do Chile e do Uruguai, está na casa dos 1%. O campeão desse mapa é evidente quem é, a Venezuela. Porém, um número meio chocante. 433% a mais apenas. Ok. Meio grande esse número, né? Beleza. O da Argentina é um número muito alto também, mas um pouco mais dentro da realidade. É 20% a mais de taxa de juros. Isso é muita coisa, viu? Faz uma diferença absurda. El Salvador é 15% também, quase 16%. E o Equador é 10% a mais. Uma coisa interessante é que praticamente todos esses países aqui possuem taxas de juros maiores do que o necessário para justificar o investimento. O Brasil mesmo é um caso, claro, uma taxa de juros maior do que esse índice aqui indicaria ser necessário. Fonte do mapa é o JP Morgan e Bloomberg. O mapa foi feito pelos Investidores Brasil. Tá aí uma coisa inesperada. Mas uma estatística feita aqui pelos Investidores Brasil, que é bem legal, é países que mais exportam jogadores de futebol
em 2022. A fonte é a própria FIFA. Esse mapa aqui dá pra analisar muita coisa interessante. Primeiro, que o país que mais exporta jogador pro mundo aí é o Brasil, com 998 jogadores exportados. Então, estamos com exportação boa. Porém, o valor foi só de 267 milhões de euros. Quando você compara com a Inglaterra, que é o segundo país, com 836 jogadores, o valor vai para 600 milhões. Em resumo, é quase 3 vezes o valor aqui do Brasil, o número de jogadores menor. O Brasil tem que começar a vender jogador mais caro para time europeu. Você quer comprar brasileiro? Então paga nós. O problema é que você tem os argentinos, que também possuem esse problema de vender mais barato. Aí eles iam pegar dos argentinos, os jogadores. 543 jogadores exportados, no caso da Argentina, 146 milhões. Porém, a gente ainda tá melhor que a Colômbia, que exportou 404 e rendeu só 41 milhões. Se tivesse exportado o número de jogadores aqui do Brasil, ia render só 90 milhões. Então é bem pouco. Uma outra coisa legal aqui de se ver é Portugal, que é um país pequeno, com uma população pequena, que exportou 677 jogadores. Se você for pegar o per capita aqui de jogador exportado, é o melhor disparado aqui da lista, nem compara. A Bélgica tem uma população parecida com Portugal, porém exportou menos. E o valor foi de 579 milhões de dólares, mais que o dobro que o valor do Brasil. Em valor, o campeão é a França, com 740 milhões, então um valor tremendamente considerável, né? Detalhe também que todos os países aqui, nesse dado, são ou da Europa ou da América do Sul. Porém, vocês pensam que só tem de exportação? Tem não. Tem de importação, galera. Número de jogadores de futebol que cada país comprou do exterior. Não quer dizer que é de outra nacionalidade, beleza? Por exemplo, o Brasil poderia pegar um jogador brasileiro de outro time aí do estrangeiro. Eu vou ser mais breve aqui, para não estender muito, mas basicamente são todos os países que estavam aqui nessa lista, menos a Colômbia, que foi substituída pelos Estados Unidos. Que obviamente não vai exportar jogador, né? Não tem tradição. Vai exportar o quê? O melhor jogador da história dos Estados Unidos não seria titular do Guarani. Mentira que o Donovan não era tão ruim, não. O país que mais importou jogadores foi Portugal, por incrível que pareça, com 901 jogadores, 174 milhões gastos. Brasil na segunda posição com 857, 107 milhões gastos. E o mais interessante aqui é a Inglaterra, todo mundo sabe, comprou jogador de tudo que é lugar do planeta Terra, com 607 jogadores e 2,2 bilhões. É grana. Países que mais devem à China. Dados de 2021. Basicamente, como vocês podem ver, o Brasil, inclusive, tá nessa lista. Só que é um valor bem pequeno. O Brasil tá aqui com menos de 1%. Na própria América do Sul, você tem países aqui que devem mais. No caso do Equador, que tá entre 5 e 9. Alguma ilha do Caribe, que não dá pra saber qual, né? Honduras, Jamaica, de 1 a 4. E Bolívia e Argentina, mais Guiana, também de 1 a 4. Onde tem mais países que devem pra China em percentual é na África. Olha a quantidade de países que tem dívida com a China. É porque a China investe muito no continente africano. Com a maior dívida aqui de toda a África não é Angola, apesar de parecer quando você olha no mapa. É Djibouti, esse paísinho que fica aqui perto da Etiópia e da Eritreia, com 42%, é muita coisa. Angola é o segundo com 35%. Depois os próximos 3 que mais devem, Laos, Maldivas e Mongólia. Tudo na Ásia. Na Europa também tem países que devem muito. Montenegro aqui tá bem pequeno, né? A imagem tá até quadriculada, mas o máximo que eu consigo dar de zoom, galera. Montenegro com 10 a 25, depois a Bielorrússia com 5 a 9. Os países que mais poluem no mundo não é número total, quantidade de CO2, não, é per capita, que pra mim é o que mais importa. Sempre tem gringo, se vocês forem em vídeos aí falando de poluição ou matérias, eles culpam a China, a Índia, até o Brasil por poluir o mundo. Dê uma olhada aqui em quem mais polui per capita. Em primeiro lugar, a Arábia Saudita, 17,6 toneladas de CO2 per capita, pouquinho. Depois, os Estados Unidos com o mesmo número. Uau, que legal, hein? Realmente, né, galera? Os Estados Unidos está muito empenhado em acabar com a poluição dos outros, dele não. Canadá, 15,7 toneladas, também país do bem. Só países do bem aqui, galera. Austrália, 14,9. Coreia do Sul com 13,3 e Japão com 10,4. Obviamente, você tem que diminuir a quantidade de emissões, principalmente de quem mais emite, né? O que vai fazer a maior diferença. Porém, é um tanto hipócrita. Por exemplo, um país com quase ninguém, no caso aqui do Canadá, ficar metendo louco em país subdesenvolvido, enquanto eles podem diminuir bastante o tanto que poluem no per capita aqui. Não vai fazer a diferença geral no mundo, apesar que o Canadá polui muito mesmo, de qualquer maneira. Porém, tem que fazer também, né, pô? Eu sempre fico irritado
Eu entro em vídeo de gringo, matéria em relação à emissão, e tá lá citando Índia e China. Como se não tivesse ninguém lá, né? Não fosse os dois países mais populosos do mundo. Inflação ao redor do mundo. Vamos começar aqui com a América do Sul. Olha lá, por incrível que pareça, galera, o Brasil ele tá bem em comparação com o resto. Até do mundo, viu? O mundo em geral tá com a inflação maior. Esses dados aqui são de fevereiro de 2023, nos últimos 12 meses, viu? Se você estiver vendo esse vídeo no futuro muito distante, não dá pra basear nisso aqui, né? O Brasil tá com 5,6%, não é o menor da América do Sul. E você tem a Bolívia aqui, ó, que tá com 2,5%, um dos menores do mundo. Você também tem o Equador, que tá com a inflação baixa. Depois você vai ter ali uns intermediários, né? Mais ou menos dentro da média global. Guiana, Paraguai, Uruguai e Peru. Depois vai ter alguns um pouco acima da média. Um pouco não, né? É bem acima na real, porque é de 10 a 19 essa cor aqui. Vai ser a Colômbia e o Chile. Depois na cor preta, eu já pulo pra cor preta aqui, na América do Sul, porque não tem nenhum em vermelho aqui, de 20 a 49. Quem tem muito, literalmente tem, assim, percentual absurdo. O caso da Argentina com 102% de inflação, é a quarta maior inflação do mundo. Suriname com 55% e depois a Venezuela com 156%. Que, por incrível que pareça, não é o maior do mundo com esse percentual absurdo. O maior é o Líbano, com 190. Inclusive aqui no Oriente Médio, é bem 8 ou 80. Ou você tem inflação baixíssima ou altíssima, como vocês podem ver. Turquia é um dos países com a maior inflação do mundo. Síria também, Líbano, Irã, tá tudo aqui na mesma região. A Europa, em geral, tá com inflação até alta, né? A média mundial tá em 6,6%. Podem ver que a maioria dos países aqui tá acima. Inclusive, a zona do euro tá com 8,5%. Reino Unido, que tá fora, obviamente, né? Tá com 10,4%. E você tem países ainda com a cor vermelha aqui, que é de 20 a 49. Infelizmente, não dá o dado específico, né? Não ia caber no mapa. Caso de Ucrânia, mas aí também, né? Não tem como. Moldávia, Hungria e a Letônia. A menor inflação do mundo atualmente se encontra no Bahrein, com um percentual incrível de 0,8%. Pra quem não sabe onde fica o Bahrein, ele fica aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Ele não tá nem aparecendo no mapa, pra vocês terem ideia. Ele fica do lado aqui do Catar. Ele é uma ilha. Depois a China com 1%, que aí é até interessante, né? Porque é um país gigantesco em todos os aspectos. E tá com a inflação só de 1%. Depois o Níger com 1,1%. Também interessante saber disso, não tinha a mínima ideia. Benin com 1,3%. Brunei com 1,4%. Oman com 1,9%. Panamá com 2%, menor da América. Inclusive, Taiwan com 2,4%, Bolívia com 2,5% e Camboja com 2,9%. A fonte é o FMI e esse mapa foi feito pelo Brasil em Mapas. Número de veículos para cada 1.000 pessoas. Esse dado aqui inclui carros, vans, ônibus, caminhões em geral, porém exclui veículos de 2 rodas, então moto não entra. Eu acho muito legal isso aqui, porque basicamente é o seguinte, galera, se tiver a revolução das máquinas, não vá para nenhum desses países aqui. Principalmente os que estão acima de 1.000. San Marino tem 1.300 veículos para cada 1.000 pessoas. Cada 3 pessoas vão ter que lutar com um carro extra quando tiver a revolução das máquinas. Estão ferrados. Liechtenstein é 1.193 e Andorra 1.050. Não vá para esses países. A chance de perder é enorme. Depois é Mônaco com 910. E não sei se vocês repararam, mas esses 4 primeiros colocados são países minúsculos. Depois vai ter o primeiro país grande aqui, que é os Estados Unidos, com 890. Não me surpreende, porque, pra quem não sabe, nos Estados Unidos, pra você poder ir pra, sei lá, pra padaria, tem que andar 5 km e ir de carro. Depois a Nova Zelândia com 884, Canadá com 790, Finlândia com 790, não esperava isso, Malta com 786 e Chipre com 785. Os menores do mundo é a República do Congo, com 4. República Centro-Africana com 4. E Coreia do Norte na última colocação com 1. Então, se rolar a revolução das máquinas, vai para esses países aqui. Dá pra você ver um veículo, é a coisa mais rara do mundo, aparentemente. Salário dos governadores dos estados brasileiros. Já vou deixar aqui um adendo. E isso aqui, o mapa é de março de 2023, mês passado, já está atrasado. Em Minas Gerais, o salário do Zema vai crescer em 298%. Era o menor aqui do mapa, com R$10.500. Vai ir para quase 30 mil. Vai ficar nessa média aqui, do Centro-Oeste e tal. E vai ganhar mais do que um monte de governador aqui do Brasil. Então, parabéns, em tom de ironia, Zema. Segundo esse mapa, o governador que mais ganha no Brasil é o Fábio, de Sergipe, que ganha R$39.200. Depois é o Eduardo Leite, com 35,4%.
Eduardo R e Eduardo L, com 35,4 mil. Gladson, um nome engraçado para um governador, Gladson, com 35,4 mil também. E Marcos com 35 mil. Eu gostei que não coloco o sobrenome, fica engraçado, né? Sabe qual o governador de Rondônia? Ah, é o Marcos. Parece meio aleatório, né? Por conta de eu ter achado isso engraçado, eu vou falar só o primeiro nome mesmo. O menor do Brasil agora, né, já que o Zema vai aumentar o salário, vai ser o Carlos, do Maranhão, com 15.900. Depois o Elmano, do Ceará, com 19.400. Esse mapa foi feito pelos investidores Brasil e a fonte é o levantamento ao Globo. Enfim, galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e valeu, falou! Um agradecimento especial aos membros Viana, Nighthawk BR, Leandro da Costa, Vinícius Augusto, Sigma GF, Estourando Coisas, Thiago 4281, Samuel Ramon, Anônimo Chinês, Arthur Cassuli, Kenzo Sakamoto, ST4, Laércio Silva, Marlon Rodrigues, Messi Careca, Andrew Ramires, T-Plays 42, Augusto Barbosa, Thiago, Gabriel Favoreto, Paraense Geográfico e Eduardo Castro. Muito obrigado por se tornarem membros.